Você sabia que Eri tinha motivos para se tornar a vilã que ela era? Não passando pano para a Eri, já que ela é uma pessoa horrível e uma criminosa nesse mundo. Mas o passado dessa vilã nos faz entender por que ela é tão maluca. Quando ela tinha 6 anos de idade, o pai dela acabou morrendo em um acidente. Então ela passou os próximos anos sendo abusada fisicamente e psicologicamente pela sua mãe, e a culpava pela morte do seu pai, onde aqui já vemos que a mãe dela também não era uma boa pessoa e era instável, e por causa disso a infância dela foi horrível. Mas a Eri nunca reportou a mãe dela para a polícia porque ela achava que a sua mãe iria melhorar, voltar a ser como era e voltar a amar ela assim como um dia já foi. Porém, quando Eri fez 11 anos, sua mãe começou a namorar com outro cara, e ele se mudou para morar com elas, e então um inferno ainda pior começou em sua vida. Isso porque ele era abusivo e fazia avanços sexuais em cima dela sempre que ele tinha a oportunidade. Ele era um lixo. Por isso, Eri fez tudo o que pôde para evitar sua atenção, como cortar seu cabelo mais curto, agir de maneira masculina e tudo mais. Ela é justamente assim para se defender daquele cara. Porém, não funcionou e ele continuou querendo ela. E dessa forma, um dia, enquanto sua mãe trabalhava, ele foi e acabou molestando, onde ela gritou tanto naquele dia que os vizinhos acabaram chamando a polícia, que prontamente chegou no local, viu o que aconteceu e prendeu o arrombado. E após isso, inclusive, em vez de se desculpar por trazer tal homem horrível, tal criminoso para dentro de sua casa, você sabe o que a mãe da Eri fez, meus amigos? A mãe da Eri culpou ela por ter seduzido o seu homem. Exatamente, aqui vemos que a mãe dela já não tinha um caminho de volta. Ela era uma pessoa horrível e não amava sua filha, obviamente. E este é apenas o resumo do resumo, porque Eri obviamente sofreu muito mais do que isso nas mãos de sua mãe e daquele verme. E claro, o que ela passou ali com a sua mãe, com aquele homem e o ambiente que ela foi criada sendo um ambiente muito ruim, acabou com a mente da vilã, literalmente, porque foi dessa forma que ela ficou tão degradada que se tornou uma vilã. Então, não é passando pano. A Eri é uma vilã, ela é alguém horrível e fez coisas horríveis. Porém, nós sabemos por que ela ficou assim, porque com o passado desse, qualquer um ficaria. Arifureta tem muita coisa que quem só assiste o anime ainda não sabe, seja porque eles cortaram ou porque ainda não apareceu. Mas hoje eu venho contar isso pra vocês. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e já te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Tá perdendo tempo por quê? Eu tenho muitos vídeos de Arifureta que já foram lançados, outros que ainda vão ser lançados, e claro, outros animes que você vai gostar. Então se inscreve e se junte à comunidade. E considere se juntar ao nosso Discord para conversar com outros inscritos que também amam animes assim como vocês. Não esquece de deixar o seu gostei aí para me apoiar, e agora vamos para o resto das curiosidades. Em segundo lugar, vocês se lembram de Catleia, a demônio que Hajime derrotou para salvar seus colegas de classe, os heróis desse mundo na primeira temporada? Sabia que originalmente ela queria trazer os heróis de Errit para o seu lado? Ela tentou convencer os heróis a se juntarem aos demônios com suas propostas, mostrando ser muito inteligente, ter uma mente tática e uma visão bem afiada ao negociar com os heróis enquanto lutava com eles ao mesmo tempo. Até mesmo habilidade de manipulação psicológica ela possui, além de, claro, habilidades físicas, sendo muito forte. Afinal, quando os heróis não quiseram aceitar suas propostas, ela decidiu ir para o outro lado, que é usar força física para os obrigar a isso. De um jeito ou de outro, ela queria que eles viessem com ela, mesmo que fosse pela intimidação. Outro exemplo de sua inteligência é que, ao chegar no grupo dos heróis, ela conseguiu analisar a estrutura de poder deles rapidamente e imediatamente deduziu que Kouki não era o verdadeiro comandante, o líder deles, muito pelo contrário, era a Shizuko. Kouki era apenas um rostinho bonito que se destacava entre eles. E apesar da cena que nós vemos, Catleia, embora fosse alguém impiedosa, também era alguém muito calma e serena, muito centrada. Ela entendia
entendia as coisas de maneira bem realista, principalmente a guerra. Ela sabia que não podia demonstrar a menor piedade com seus inimigos, ou seria uma abertura que eles usariam contra ela. Por exemplo, enquanto ela zombava de Cooke sobre ele não a matar, ela estava lembrando que isso aqui é uma guerra. Se ele não mata seus inimigos, os seus inimigos o matam. É simples assim, é 880. Mesmo quando ela esteve de joelhos, ela nunca implorou por sua vida, que entendia muito bem como que o mundo funcionava. E embora ela tenha mostrado respeito por outros guerreiros, mesmo que inimigos como o Molde, por exemplo, ela apenas o fez quando eles estavam no nível de tal, porque, por exemplo, Cooke era muito forte, mas não estava no nível de ser respeitado por ela. Então Catleya, embora uma personagem que apareceu rapidamente na primeira temporada, vemos que ela tem profundidade o bastante, e isso é bem legal. Em terceiro lugar, você sabe o quão forte Hajime realmente é? Falando apenas sobre o físico do Hajime, ele é um monstro, família. Hajime é um híbrido de monstro e humano, tendo sido mutado quando ele comeu carne de monstro e então bebeu ambrósia para poder sobreviver, alterando assim o DNA do seu próprio corpo e realmente se tornando parte monstro. Aqui, graças ao que chamamos de mutação mística, Hajime conseguiu uma constituição sobre-humana. Ela é uma constituição completamente monstruosa, ela vai a um novo nível, ela pega o melhor do mundo que os monstros possuem e o melhor do mundo que os humanos possuem, se elevando a outro patamar. Não é à toa que ele carrega status extremamente altos. Para vocês terem uma noção, a força física de Hajime pura ultrapassa em 12 vezes a força de Cooke, que é o herói mais forte que foi convocado por Erich. E isso é apenas com sua força sobre-humana. E Cooke já é normalmente várias vezes mais forte que as pessoas comuns desse mundo, mostrando a diferença de força entre qualquer pessoa e Hajime. Ele é muito mais forte. O físico de Hajime é tão impressionante que ele pode destruir feitiços apenas com seu corpo, sem a necessidade de magias ou artefatos para isso. E isso fica ainda mais acentuado quando Hajime começa a bater em outras pessoas e você vê a força dele. Por exemplo, Hajime bloqueia espadas e lanças de cavaleiros veteranos apenas com suas mãos nuas. E ao bater em Ryama, ele conseguiu quebrar seus ossos e esmagar seus órgãos com alguns golpes simples, sem muita coisa exagerada. Outro grande exemplo que eu gosto bastante é quando Hajime pegou um cubo de açúcar muito simples e jogou ele na cabeça de alguém e essa pessoa desmaiou. Apenas com um cubo de açúcar ele nocauteou outra pessoa. Então Hajime é incrivelmente forte e disso só estou falando de sua força física. Em quarto lugar, você sabia que Altina vira a mãe de Shia? Não mãe exatamente, mas uma madrasta. Como sabemos, Altina gosta muito de Shia e adora ficar perto dela. Ela considera a coelha como sua primeira amiga verdadeira e gosta bastante quando Shia dá umas palmadas nela, principalmente quando ela usa golpes de luta livre contra Altina, onde já vemos que ela tinha uma tendência bem M, se você entende. E foi enquanto ela estava obcecada por Shia que ela acabou se tornando uma masoquista ao ter algumas interações com Hajime, e esse cara tem o poder de tornar garotas em masoquistas. Eu acho incrível isso. O problema dessa amizade é que Shia não gosta muito de como Altina sempre quer ser brincada por ela e apanhar nas mãos dela, até porque eu acho que ninguém que não é um sádico gosta de ficar batendo em outras pessoas. Mas enfim, Altina é meio que pervertida pela Shia, e ela até mesmo várias vezes tentou roubar pertences da Shia, roupas íntimas e essas coisas, embora sempre tenha sido parada por outras pessoas. Ao mesmo tempo, Kem, o pai de Shia, originalmente tentou usar essa elfa estranha para fazer com que Hajime se apaixonasse por sua filha, o que era uma estratégia bem incomum se você me perguntar. Mas com o tempo, Kem e Altina acabaram desenvolvendo uma relação de mestre e serva. Por que essa relação, sendo que ela é a filha de um chefe tribal elfo? Não sabemos, mas provavelmente é porque ela age como se fosse uma serva. E eles criaram essa relação principalmente porque era Kem que iria prender Altina quando necessário. Quando ela passava dos limites e saía do controle, era ele quem ia estar lá na contenção dela. E claro, ela gostava bastante
bastante disso, afinal ela é uma M. Então assim, quando a Shia foi para a Terra junto com Hajime, a Utena acabou direcionando seu interesse que ela tinha pela Shia para o seu pai, Kem. E assim, ela começou a tentar a se tornar a segunda esposa dele. E no fim, ela meio que conseguiu isso, porque ela se casa com ele. Em quinto lugar, você sabia que Aleister era o governante de Tortos? Basicamente, no passado distante, Aleister era o rei de Tortos. Mas o ponto é que Aleister era um grande seguidor devoto de Errit, o falso deus. Então, o que poderia dar errado? Naquela época, os humanos, demônios e homens bestas estavam em paz, celebrando a recente paz que eles conseguiram firmar uns com os outros. Ou seja, as guerras tinham acabado, todos estavam felizes e bem. E assim, Aleister deu uma festa onde os convidados de todas as raças compareceriam para celebrar e aproveitar. E ali, ele faria um discurso para comemorar esse primeiro ano de paz que todos eles finalmente conquistaram. E primeiramente, ele estava muito feliz por ter acabado com a era de lutas. Porém, ao decorrer do discurso, ele foi mudando, ficando mais drástico. O discurso acabou com ele falando que estava enojado com a ideia de celebrar com seres que ele considerava hereges aos olhos de Errit. E quando um demônio tentou perguntar sobre o porquê dessa mudança de Aleister, sua atendente imediatamente o mataria. E em seguida, enquanto ele continuava a expressar nojo, o resto de seus subordinados matariam o resto dos convidados, que são de outras raças. Ou seja, esse mundo nunca esteve fora da supervisão de Errit. Mesmo quando houve paz, Errit apenas estralou os dedos e um dos seus seguidores acabou com a paz, destruiu ela. Então Aleister, embora tenha sido um rei, era apenas um seguidor e uma marionete de Errit no final do dia. Em sexto lugar, você sabia que Akito é um dos acompanhantes de Aiko? Não, é porque o anime cortou isso. Akito Nimura é um dos acompanhantes e guarda-costas de Aiko, sendo um dos estudantes que escolheram ficar ao lado dela em vez de se tornarem heróis. E ele é um ilusionista, o que é um trabalho bem interessante. Como um herói, ele tem uma mana imensa comparada às pessoas desse mundo, como nós já sabemos. Porém, sua magia não é feita para agredir, e sim enganar. Como ilusionista, suas magias têm o propósito de debuffar os inimigos, criando ilusões para desorientar e enganar seus oponentes. E ele ainda carrega um livro de metal feito por Hajime para ele, onde esse livro aumenta o poder de seus feitiços, o tornando ainda mais forte. E além disso, ele também tem uma afinidade com magia negra, o que é claro ajuda bastante com seus feitiços. Mas o que diferencia ele dos outros é que, surpreendentemente, de todos os guardas da Aiko, ele é o único que não foi com eles quando Hajime tirou férias em outros mundos. Em sétimo lugar, você sabia que Aiko foi atacada e quase foi abusada? Enquanto todos estavam em Tortos, mais pra frente, Hajime e Aiko têm um desenvolvimento romântico, onde eles se tornam amantes, ela vira uma das esposas dele e eles passam a fazer muitas coisas juntos, inclusive dormir juntos. Porém, é quando eles conseguem finalmente voltar ao Japão que as coisas mudam de figura. Por exemplo, Aiko se afastou por um tempo de Hajime, pois estava muito sobrecarregada com a ideia de voltar a ser uma professora dele e ter passado um tempo com seu aluno. Então ela estava em um dilema amoroso e moral, porque moral não era certo, mas ela amava ele. Por isso, durante o verão, ela se mudou para a casa dos seus pais para espairecer e pensar melhor, onde lá ela encontraria um amigo de infância dela, amigo esse que obviamente ama ela, porque ele é a causa do drama aqui. Onde ela, junto desse amigo, acabou indo para um festival que estava acontecendo na cidade. E desde o início do encontro, ele fica elogiando ela, trocando uma ideia, até o ponto onde ele confronta Aiko sobre saber que ela tem um amante e que ele é um aluno dela. Onde ali ele começa a falar mal sobre isso, sobre essa situação de que é errado ficar com um aluno, de que esse aluno é imaturo, de que ele nunca vai fazer ela feliz. Mas diferente dele, ele é um amigo dela de infância, ele é um adulto, ele está ali por ela, ele pode a fazer feliz. E mesmo quando Aiko vai o rejeitando, ele continua se aproximando dela. E quando ela murmura o nome de Hajime durante a conversa, ele fica louco e tenta atacar Aiko para forçar ela a o que você sabe. Porém, infelizmente, ela estava por Hajime, que atendeu ao seu chamado, onde é que eu expliquei mais a fundo sobre esse plot, sobre as inseguranças de Aiko, sobre como ela e Hajime finalmente ficaram juntos e o que aconteceu com esse
amigo que tentou forçar ela e atacar Aiko. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e obrigado aos membros por apoiar o meu trabalho, porque o seu apoio é muito importante pra mim. Agora, eu fui.